Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Defensorarei. Eu sou José Ribeiro e hoje finalizaremos a nossa jornada pelos julgados vinculantes do STJ do primeiro semestre de 2025. E vamos começar então com direito penal, terminando aqui os julgados da terceira sessão. O primeiro tema é o tema 1186. Nele, o STJ queria definir se o gênero feminino, independentemente de a vítima ser criança ou adolescente, seria uma condição única para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha nos casos de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher, afastando-se então automaticamente o ECA. E as teses fixadas foram as seguintes: primeira, a condição do gênero feminino é suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica e familiar, prevalecendo sobre a questão etária. A segunda tese fixada foi: a Lei Maria da Penha prevalece quando suas disposições conflitarem com as de estatutos específicos, como o ECA. Então, mesmo quando a vítima de violência doméstica e familiar for uma criança ou adolescente do gênero feminino, a competência para julgar o caso vai ser da vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher e não da vara da infância. Dessa forma, a idade da vítima não vai afastar a aplicação da Lei Maria da Penha, porque aqui o que vai importar é o gênero feminino da vítima. Isso porque a própria Lei Maria da Penha, no seu artigo 5º, fala que basta haver uma ação ou omissão baseada no gênero, dentro de uma relação doméstica ou familiar, para que se aplique a sua proteção. Então, percebam que essa norma não exige um critério etário. Nesse julgado, o STJ reafirma que o sistema jurídico brasileiro reconhece a mulher, enquanto mulher, como sujeita a uma vulnerabilidade estrutural mesmo quando for criança ou adolescente. Além disso, o artigo 13 da própria Lei Maria da Penha estabelece que suas normas prevalecem em caso de conflito com outros estatutos especiais, como é o caso do ECA. Mas, e quanto à Lei 13.431 de 2017? Essa lei permitiu a criação de varas especializadas para julgarem crimes contra crianças e adolescentes. Só que ela mesma determina que, enquanto essas varas não forem criadas, os processos tramitarão nas varas de violência doméstica, sem prejuízo da aplicação integral da Lei Maria da Penha. Então, em casos de crimes sexuais ou qualquer outra violência contra meninas em contexto de violência doméstica e familiar, não vai se aplicar automaticamente o ECA em detrimento da Lei Maria da Penha. A vara especializada da Lei Maria da Penha vai ser competente mesmo nos casos em que a vítima seja menor de 18 anos. E aí o sistema protetivo da Lei Maria da Penha vai se aplicar de forma integral, inclusive quanto à possibilidade de medidas protetivas de urgência, assistência psicossocial, entre outros. O próximo tema é o tema 1255. A tese fixada foi a seguinte: o delito de falsa identidade é crime formal que se consuma quando o agente fornece consciente e voluntariamente dados inexatos sobre sua real identidade e, portanto, independe da ocorrência de resultado naturalístico. Pessoal, aqui temos que lembrar que o crime de falsa identidade do artigo 307 do Código Penal se consuma no momento em que a pessoa atribui a si ou a outrem um nome ou dado falso, com consciência e vontade, mesmo que isso não cause prejuízo nem gere vantagem à própria pessoa. Ou seja, não é preciso que a falsa identidade, digamos assim, funcione. Por exemplo, não é preciso que a autoridade pública acredite ou que o agente consiga se beneficiar da falsa identidade. Basta que a mentira sobre
a identidade seja conscientemente praticada. E isso vai importar porque o crime é de natureza formal. Ele não exige a ocorrência de resultado naturalístico para estar consumado. A consumação vai se dar com a simples prática da conduta descrita no tipo penal. Então, não vai importar se a pessoa foi identificada corretamente logo depois, se a autoridade descobriu a verdade em seguida, se ninguém sofreu prejuízo, nem mesmo se nenhuma vantagem foi obtida pelo agente. O simples fato de mentir sobre a identidade com dolo para falsear a sua identidade já configura o crime. Prosseguindo, tema 1274. Tese: o fato de o visitante cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto ou em livramento condicional não impede, por si só, o direito à visita em estabelecimento prisional. Nesse julgado, o STJ afirmou o entendimento de que não é legítima uma proibição genérica de visitas em presídios por parte de pessoas que estão em regime aberto ou em livramento condicional, ou seja, cumprir a pena fora do estabelecimento penal não tira automaticamente o direito de visitar alguém que está preso. Essa decisão veio amparada em vários pontos, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, a proteção à família e a questão da ressocialização da pena. Entre os fundamentos citados, a gente pode destacar a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que foi citado o artigo 5.6, segundo o qual a pena deve ter caráter de reabilitar a pessoa. A Corte também citou casos da Corte Interamericana de Direitos Humanos que reconhece a importância do contato da pessoa presa com a sua família, citando o caso Lopes e outros versus Argentina e Norim Catrimã e outros versus Chile. Além disso, foram citadas as regras de Mandela, que é um documento ali soft law da ONU que reforça o direito à visita como parte do tratamento digno da pessoa presa. Temos também o artigo 41, inciso 10 da LEP, que garante expressamente o direito de visita. Além disso, o artigo 38 do Código Penal afirma que a pessoa condenada conserva os direitos não atingidos pela sentença. O STJ aqui fixou que restrições são possíveis, mas somente em casos excepcionais e com fundamentação concreta do juízo da execução penal, porque aqui foi considerado ser inadmissível impor uma restrição ao direito de visita com base apenas no fato genérico de o visitante estar cumprindo pena em regime aberto ou em livramento condicional. O STJ falou que a decisão que limita esse direito deve demonstrar, no caso específico, que há risco ou motivo real para que essa restrição ocorra, como, por exemplo, indícios de envolvimento com crimes dentro do estabelecimento penal, tentativa de introdução de objetos ilícitos, entre outros casos. Então, aqui, resumindo, a pessoa que está cumprindo pena em regime aberto ou em livramento condicional pode visitar normalmente qualquer outra pessoa presa, a não ser que haja decisão concreta, motivada, proporcional e excepcional que justifique a restrição a esse direito. É vedada, então, a proibição genérica e abstrata por configurar afronta à função social da pena e aos direitos fundamentais da pessoa presa. Próximo tema, tema 1277. A tese fala: é possível, conforme o artigo 42 do Código Penal, o cômputo do período de prisão provisória na análise dos requisitos para a concessão do indulto e da comutação previstos nos respectivos decretos. O ponto central da controvérsia foi decidir se o tempo de prisão provisória, ou seja, aquele tempo cumprido antes da condenação definitiva, poderia ser utilizado no cálculo do tempo necessário para que a pessoa condenada tenha direito ao indulto ou à comutação, conforme os decretos presidenciais anuais.
E aqui o STJ ele falou que esse tempo deve sim ser computado por aplicação do artigo 42 do Código Penal, que prevê que vão ser computados na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória. E aí vocês podem ver que esse dispositivo não estabelece nenhuma distinção entre os fins do cômputo e deve ser interpretado, portanto, em bona parte, ou seja, a favor da pessoa presa. Entre os fundamentos utilizados pelo STJ, tem-se o artigo 42 do Código Penal, porque a prisão provisória é um tempo de privação da liberdade, então ele deve ser computado como pena cumprida, inclusive para efeitos de indulto e comutação. Também teve o princípio da dignidade da pessoa humana, porque aí desconsiderar o tempo em que a pessoa ficou presa, ainda que provisoriamente, violaria a dignidade, porque a perda da liberdade já é um sofrimento por si só que a pessoa suporta. A própria jurisprudência do STJ no tema repetitivo 1155, que trouxe que o artigo 42 do Código Penal deve ser interpretado em bona parte, e a súmula 631 do STJ, porque, segundo essa súmula, o indulto incide sobre a pretensão executória, e a pretensão executória vai compreender aí, conforme fixado pelo STJ, a pena privativa de liberdade. A medida também aqui da Corte Interamericana de Direitos Humanos foi citada pelo STJ como a medida provisória adotada no caso complexo prisional do curado. Então, dei uma pesquisadinha depois sobre essa medida provisória, aqui já fazendo um gancho de um macete que eu já até postei no Instagram, que é para você saber se medida provisória é da corte ou da comissão, tem um macete. Tenho cautela com a comissão porque sou provisório nessa corte. Então, medida cautelar, comissão, medida provisória, Corte Interamericana. Vamos prosseguir aqui na explicação do tema, voltando. O tempo de prisão provisória, então, ele vai ser computado para fins de aferição dos requisitos objetivos dos decretos de indulto e comutação. Próximo tema é o tema 1318. Aqui são duas teses, vamos para a primeira. Primeira tese. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar, ou seja, íncita ao tipo penal, nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora. Segunda tese, a exasperação da pena base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto. O STJ analisou aqui, então, em que situações a premeditação pode justificar o aumento da pena base na primeira fase da dosimetria, com base na circunstância judicial da culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal. E aqui o STJ falou que a premeditação ela pode ser usada para agravar a pena, mas com alguns limites importantes. Mas vamos do básico. O que é premeditar? Premeditar é planejar com antecedência. O agente, antes de ele cometer o crime, ele vai refletir, calcular, ponderar e, mesmo assim, ele vai decidir agir. Isso, segundo o STJ, revelaria maior frieza e maior reprovabilidade moral da conduta. Segundo a jurisprudência, e trabalho psicológico do autor do fato aumentaria o grau de censura sobre o comportamento dele. E aí foi exatamente por isso que pode ser considerado uma circunstância judicial negativa na culpabilidade, conforme o artigo 59 do Código Penal. Só que aí, então, isso não seria um bis in idem? E o STJ falou que não, desde que observados os limites definidos, esclarecendo que a premeditação só pode ser valorada negativamente quando não for uma elementar do tipo penal, não estiver servindo como fundamento para agravante ou qualificadora, for analisada com base nos fatos concretos do caso com fundamentação específica. Ou seja, o juiz ele não vai poder presumir a premeditação nem utilizar fórmulas genéricas para agravar a pena. Então, a premeditação não pode ser tratada de forma automática como se todo crime pensado com antecedência
devesse gerar o aumento da pena, que aí o STJ falou que seria um excesso e reforçou que a análise ela deve ser dada de forma individualizada, até mesmo conforme a questão da individualização da pena. Então, o que o juiz deve fazer segundo o STJ? Ele falou que cabe ao magistrado avaliar de forma cuidadosa se a prova dos autos vai demonstrar que o crime foi cometido com frieza, com cálculo, com uma ausência de impulsividade. Só se isso ficar demonstrado de forma concreta e fundamentada é que vai se justificar essa elevação da pena base pela culpabilidade. Do contrário, se, por exemplo, o autor ele hesitou, pensou em desistir ou então agiu de forma emocional, não vai poder utilizar a premeditação como um fator negativo. E um dos fundamentos aqui constitucionais também, dentro desses parâmetros citados pelo STJ, foi o artigo 93, inciso 9 da Constituição, que determina que toda decisão judicial deve ser motivada. E aqui isso é ainda mais especial porque é uma situação que vai impor uma restrição maior de direitos. Agora a gente vai entrar na parte de julgados da seção de direito público do STJ, que é a primeira sessão. Vamos ao primeiro tema repetitivo, então. E o tema, no caso, é o tema 1128. O destaque, ou melhor, eu estou acostumado a gravar episódios para o Impacto Cast, que geralmente é informativo, e aí veio esse ato falho. Mas vamos lá. No caso aqui, a tese fixada fala o seguinte: na multa civil prevista na Lei 8429 de 92, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data do ato ímprobo, nos termos da súmula 43 e 54 do STJ. Nesse julgado, o STJ ele relembrou que a multa civil imposta por ato de improbidade administrativa baseia-se no proveito econômico ilícito, no dano ao erário ou na remuneração percebida. E aí todos esses fatos são vinculados ao momento do ilícito. Então, a correção monetária ela vai incidir a partir do efetivo prejuízo, conforme a súmula 43, e os juros de mora vão fluir desde o evento danoso em caso de responsabilidade contratual, conforme a súmula 54 do STJ. Nesse sentido, em sendo a responsabilidade pela multa uma responsabilidade extracontratual, vai se aplicar também o artigo 398 do Código Civil, que preconiza que, nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera o devedor em mora desde que o praticou. Então, mesmo que o valor da multa civil só seja fixado no fim do processo, os encargos, ou seja, os juros e a correção monetária, eles vão retroagir à data do ato ímprobo, porque é a partir desse marco que vai se originar o ilícito e a obrigação de reparação. Prosseguindo o tema 1257. As disposições da Lei 14.230 de 2021, que foi aquela lei nova ali que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, são aplicáveis aos processos em curso para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, de modo que as medidas já deferidas poderão ser reapreciadas para fins de readequação à atual redação dada à Lei de Improbidade Administrativa. O que mudou, pessoal? Antes da nova lei, o STJ entendia que não era necessário demonstrar risco ao processo para promover o bloqueio de bens. E a medida podia incluir valores referentes à multa civil. Isso aí estava consolidado nos temas 701 e 1055. Só que com a nova redação que foi conferida pela Lei de 2021, que alterou a Lei de Improbidade, o artigo 16, parágrafo 3º, passou a vigorar com uma nova redação, exigindo então aí a demonstração de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo para justificar o bloqueio. Além disso, também no artigo 16, só que no parágrafo 10, foi vedado o bloqueio de valores correspondentes à multa civil ou patrimônio obtido por atividade lícita. Antigamente, aqui sintetizando,
eu já peguei até vários processos recentemente que eram afirmados isso, o MP falava isso, né, que a questão da indisponibilidade de bens era uma tutela de evidência. Daí não se precisava se demonstrar o risco ao processo para proceder ao bloqueio de bens, que aí mudou, né? Então, senta lá que aqui a gente vem com um vixe, porque como é que vai ficar agora então, né? O STJ, ele disse que mesmo nos processos antigos, as medidas já deferidas de indisponibilidade de bens não só podem, como devem ser revistas se não atenderem aos novos requisitos da lei aí de 2021. Por isso, esses temas 701 e 1055 foram superados porque se tornaram incompatíveis com a lei. Então, a nova lei de improbidade administrativa, ela impôs esses critérios mais rigorosos para bloquear os bens do acusado e vai valer inclusive para os processos em andamento, de forma que a defesa ela vai poder pedir a revisão das medidas já concedidas com base nesses novos parâmetros. Próximo tema, 1284. A vedação ao reexame necessário da sentença de improcedência ou de extinção do processo sem resolução do mérito prevista na Lei de Improbidade Administrativa, com redação dada pela Lei 14.230 de 2021, não se aplica aos processos em curso quando a sentença for anterior à vigência da Lei de 2021. Então, qual a controvérsia? Após a reforma da Lei de Improbidade, a nova redação passou a vedar de forma expressa a remessa necessária nas ações de improbidade. E aí surgiu a dúvida. Essa nova regra, ela valeria também para sentenças que eram anteriores a essa reforma da Lei de Improbidade promovida no ano de 2021? E aí o STJ falou que não, porque aí vai se aplicar a teoria do isolamento dos atos processuais, e aqui jogando um latim, tempus regit actum, consagrada no artigo 14 do CPC. Então, a nova lei, ela vai alcançar o processo no estado em que ele se encontra, sem retroagir para atingir atos já praticados. Portanto, a nova vedação da remessa oficial ou remessa necessária só vai se aplicar se a sentença for posterior a 26 de outubro de 2021, que foi a data que entrou em vigor essa lei que alterou a Lei de Improbidade Administrativa. Então, se a sentença for anterior a 26 de outubro de 2021, vai valer a regra antiga com a possibilidade de reexame necessário. Próximo tema, 1233. O abono de permanência, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como o adicional de férias e a gratificação natalina, que é o 13º salário. Pessoal, o abono de permanência ele é um valor que é pago para o servidor que já poderia se aposentar, só que opta por continuar em atividade. E esse tema aqui foi, quando saiu, até importante para mim, porque a minha mãe, ela já poderia se aposentar, mas ela continuou trabalhando e aí ela está recebendo esse abono de permanência. E aí o STJ falou que esse abono de permanência deve ser considerado no cálculo de outras verbas remuneratórias. E isso aqui, eu lembro muito desse tema, porque na hora que eu vi, eu mandei para ela, falei, olha aqui, integra. Prosseguindo, então, a corte falou que o abono ele não é indenizatório, só que é uma forma, né, na verdade, de retribuição pelo trabalho em atividade do servidor público. Então, ele vai se incorporar ao conjunto de vantagens permanentes do servidor nos termos do artigo 41 da Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, e por isso ele vai incidir sobre o cálculo do 13º e das férias. Então, enquanto o servidor ele estiver em atividade recebendo o abono de permanência, esse valor do abono deve ser incluído no cálculo de férias e 13º. Próximo tema, tema 1298. A tese é um pouquinho extensa. Vamos lá. Aplicam-se os percentuais do artigo 27, parágrafo 1º do Decreto-Lei 3365 de 1941 no arbitramento de honorários sucumbenciais devidos pelo autor em caso de desistência de ação de desapropriação por utilidade pública
ou de constituição de servidão administrativa, os quais terão como base de cálculo o valor atualizado da causa. Esses percentuais não se aplicam somente se o valor da causa for muito baixo, caso em que os honorários serão arbitrados por apreciação equitativa do juiz na forma do artigo 85, parágrafo 8º do CPC. Vamos lá então, pessoal. Nesse julgado, o STJ ele enfrentou essa controvérsia sobre a fixação de honorários de sucumbência quando o ente público ele desiste de uma ação de desapropriação ou de constituição de servidão administrativa. Toda a discussão aqui desse tema girou em torno da aplicação do artigo 27, parágrafo 1º do Decreto-Lei 3365, que estabelece esses percentuais específicos para o cálculo dos honorários em ações expropriatórias. E mesmo diante da desistência da ação, que é uma situação que não há sentença fixando o valor de indenização, o STJ entendeu que os percentuais previstos no decreto, eles vão continuar aplicáveis, tendo como base o valor atualizado da causa, conforme aí uma regra que tem no CPC, no artigo 85, parágrafo 2º, que vai ser aplicado supletivamente. Essa solução, segundo o STJ, se justificaria pelo princípio da causalidade, porque o ente expropriante que deu causa ao processo e aí depois vem e desiste. Então, a base de cálculo vai ser o valor da causa, porque a indenização ela simplesmente não existe, então não vai ter como calcular a base de cálculo com base em indenização inexistente. Mas, e aqui é um ponto importante, se o valor da causa for muito baixo, de modo a gerar honorários irrisórios, o juiz ele vai poder arbitrar com base na apreciação equitativa, conforme o artigo 85, parágrafo 8º do CPC. E aí o STJ vem reforçar então a aplicação da legislação especial às ações expropriatórias, só que admite essa flexibilização excepcional para evitar uma desproporcionalidade. Prosseguindo, tema 1147. As ações com pedido de ressarcimento ao SUS, de que trata o artigo 32 da Lei 9.656 de 98, é aplicável o prazo prescricional de 5 anos previsto no Decreto 20.910 de 32, contado a partir da notificação da decisão administrativa que apurou os valores. Nesse tema, o STJ analisou as ações em que a União, por meio da ANS, vem buscar o ressarcimento de valores pagos pelo SUS a pacientes que possuíam planos de saúde, e o STJ também abordou o famoso decreto de 1932. Lembrando que essa previsão aí de a União poder buscar o ressarcimento está previsto na própria Lei 9.656, no artigo 32. E aqui o STJ pensou, como a obrigação decorre de previsão legal expressa, é apurada em procedimento administrativo e, em caso de não pagamento, ela é inscrita em dívida ativa, deve ser afastada, segundo o STJ, a aplicação do Código Civil e ser reconhecido que o prazo prescricional aplicável vai ser o de 5 anos, previsto nesse famigerado aí Decreto 20.910 de 32. Além disso, o STJ falou que a definição do marco inicial também seria abordado no caso, falando que, embora a internação ou alta hospitalar sejam eventos relevantes aqui nesse caso, a exigibilidade do crédito ela vai surgir apenas com a notificação da decisão administrativa que apura o valor que seria devido. Então, é a partir desse momento que a administração pública vai poder efetivamente cobrar a quantia, motivo pelo qual a contagem do prazo prescricional deve começar nessa data, ou seja, na notificação da decisão administrativa que apura o valor devido. Próximo tema, tema 1148. As demandas em que o consumidor final discute parcela dos objetivos e parâmetros de cálculo das cotas anuais da Conta de Desenvolvimento Energético, que é a CDE, devem ser movidas contra a prestadora de serviços de energia elétrica, sendo ilegítimas para a causa
a União e a ANEEL, ainda que a causa de pedir seja a legalidade dos regulamentos expedidos pelo poder público. Aqui nesse repetitivo, o STJ analisou ações em que consumidores finais contestam os parâmetros e objetivos das cotas anuais da Conta de Desenvolvimento Energético. E aí, embora a discussão possa envolver a legalidade dos regulamentos expedidos pelo poder público, o STJ concluiu que a União e a ANEEL, conforme a gente acabou de ler na tese, não possuem legitimidade para figurar no polo passivo dessas demandas. Esse repetitivo aqui eu também me lembro muito bem dele porque eu expliquei no Impacto Cast. E o raciocínio aqui que o STJ empregou para fixar essa tese foi o de que o direito material do jogo, ele diz respeito ao valor que foi efetivamente cobrado na tarifa do consumidor. E essa relação é estabelecida exclusivamente entre o usuário e a concessionária, permissionária ou autorizada que lhe fornece energia elétrica. O STJ ele ressaltou que a CDE, embora seja um fundo público com recursos que provêm aí do Tesouro e dos consumidores, ela tem as cotas inicialmente atribuídas a empresas do setor, que essas empresas depois repassam o encargo para os usuários finais, conforme metodologia que é definida pela ANEEL. Então, ainda que a União, a ANEEL e aqui o STJ também abordou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é a CCEE, ainda que elas participem da gestão e da regulação desse CDE, o vínculo jurídico direto aqui em disputa se dá apenas entre o consumidor e a fornecedora de energia. Então aí o STJ fixou que a ação deve ser proposta apenas contra ela, a fornecedora de energia, sendo ilegítima a inclusão dos demais entes como a União e a ANEEL no polo passivo. Próximo tema, tema 1158. O credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade e da emissão na posse no imóvel objeto da alienação fiduciária, não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 34 do CTN. No tema 1158, o STJ definiu que o credor fiduciário não vai poder ser cobrado pelo IPTU antes da consolidação da propriedade e da emissão na posse do imóvel por conta do artigo 34 do CTN, que vem estabelecer que o contribuinte do imposto é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor com animus domini, ou seja, aquele que está com a intenção de ser dono. Situação aí que não se verificaria na alienação fiduciária. Então, aqui, antes da gente explicar melhor isso, quem é credor fiduciário e quem é devedor fiduciante? Uma dica que me ajudou a memorizar esses conceitos quando eu ainda não tinha tato na prática era de que você tem que focar primeiro na palavra. O credor fiduciário foca em credor, devedor fiduciante você foca em devedor. Porque aí você fixa que o credor ali é quem está cobrando a dívida, o devedor fiduciante é quem está devendo, que deu ali o bem em fidúcia, né? Nesse tipo de contrato de alienação fiduciária, a propriedade do credor, ela é apenas resolúvel e ela serve ali como uma forma de garantia do financiamento e a posse vai permanecer com o devedor fiduciante. A própria Lei 9.514 de 97 tem um artigo 27, parágrafo 8º, e também agora o artigo 23, parágrafo 2º, com uma redação que foi dada por uma lei de 2023, em que ela deixa claro ali que é o devedor que vai responder pelos tributos até eventual emissão na posse pelo credor. Então, mesmo que eventual lei municipal possa escolher entre os legitimados abstratamente pelo CTN quem vai ser o contribuinte do IPTU, não é possível, segundo o STJ, eleger de forma simultânea devedor e credor como responsáveis, até que haja consolidação da propriedade, segundo o STJ, e a posse efetiva pelo credor fiduciário, a cobrança deve recair exclusivamente sobre o devedor fiduciante. Próximo tema, tema 1203. O oferecimento de fiança bancária ou de seguro-garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito acrescido de 30%,
tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida. Então, que foi firmado o entendimento de que tanto a fiança bancária quanto o seguro garantia judicial, quando ofertados no valor do débito atualizado desde que acrescidos de 30%, isso aqui está expresso, produzem os mesmos efeitos jurídicos que o depósito em dinheiro para fins de suspender a exigibilidade do crédito não tributário. Esse entendimento, ele decorreu de equiparação expressa que foi feita pelo CPC de 2015 e pela própria LEF, que é a Lei de Execução Fiscal, que vem aí reconhecer essas garantias como meios idôneos de caução pelo devedor da execução fiscal, desde que suficiente e formalmente adequadas, de forma que a recusa pelo credor, que aqui no caso é a fazenda pública, só vai ser legítima se houver prova da insuficiência, de um defeito formal ou de que a garantia ela não é idônea. Além disso, o STJ destacou o princípio da menor onerosidade da execução. Grifa aí se você estuda para a Defensoria Pública, porque esse princípio é super importante e está previsto no artigo 805 do CPC. Ressaltando então aqui o STJ que a constrição direta de dinheiro poderia ser excessivamente gravosa, enquanto a fiança bancária e o seguro-garantia preservariam a liquidez e segurança ao crédito. Quanto ao prazo de validade, o STJ disse que ele não invalida automaticamente a garantia, devendo a idoneidade ser analisada caso a caso, porque aqui o seguro garantia teria aí um prazo de validade, de forma que a idoneidade, conforme acabamos de ver aqui, deve ser analisada caso a caso. Próximo tema, tema 1238. Esse aqui é rapidinho. A tese foi: não é possível o cômputo do período de aviso prévio indenizado como tempo de serviço para fins previdenciários. O STJ ele partiu aqui de dois fundamentos centrais para essa tese. O primeiro é de que o aviso prévio indenizado tem natureza indenizatória e não salarial, de forma que ele vai servir aí para reparar o término antecipado do contrato, e o segundo é de que, durante esse período, não tem uma efetiva prestação do serviço, nem o recolhimento de contribuição previdenciária. Então, como fato gerador da contribuição previdenciária é o exercício de atividade remunerada, a ausência do trabalho e do recolhimento vai obstar, ou seja, vai impedir que esse intervalo seja computado para a aposentadoria ou outros benefícios. Então, retomando aqui a tese fixada no tema 1238, não é possível o cômputo do período de aviso prévio indenizado como tempo de serviço para fins previdenciários. Próximo tema, tema 1248. Nas execuções fiscais fundadas numa única certidão de dívida ativa composta por débitos de exercícios diferentes do mesmo tributo, a determinação da alçada prevista no artigo 34, caput, parágrafo 1º da Lei 8.000, ou melhor, da Lei 6.830 de 1980, deverá considerar o total da dívida constante do título executivo. Nesse tema, o STJ entendeu que nas execuções fiscais fundadas em uma única CDA, que vem reunir débitos de exercícios distintos, mas do mesmo tributo, o valor da alçada que está previsto no artigo 34 da LEF, ele vai ser calculado sobre o montante total que está constando ali do título executivo e não sobre cada débito de forma isolada e individual. O STJ falou que a lei permite a consolidação dos débitos do mesmo tributo numa única CDA, justamente para conferir uma eficiência e racionalidade à execução fiscal. Então, não seria possível que, após a formação do único título, esse mesmo título ali que foi unificado fosse fragmentado no valor só para se definir a espécie recursal cabível, porque o STJ falou que fazer isso poderia gerar uma insegurança jurídica e poderia levar a situações que seriam inviáveis, como, por exemplo, a necessidade de interposição simultânea de apelação e embargos infringentes para créditos que
foram germinados ali do mesmo título. Então, prevaleceu a lógica de que a execução fiscal ela vem se estruturar sobre um único título líquido, certo e exigível, de forma que a integridade deve ser preservada para fins, inclusive, de definição do recurso adequado. O último tema, graças a Deus, esses julgados da seção de direito público, eu deixei esses mais menos usuais assim na prática ou nas provas para o final, para não espantarem vocês. Já avaliem aí, comentem, compartilhem, porque é tudo feito com muita pesquisa e dedicação de tempo, né? Porque eu também trabalho e ainda continuo estudando, mas esse podcast é uma coisa que me enriquece, me agrada bastante. Então vamos aqui para o último tema desse podcast e finalizando aqui os julgados repetitivos do primeiro semestre. Lembrando que não abordamos todos, eu fiz também essa filtragem aqui para trazer os mais importantes. Teve alguns aqui da seção de direito público que eu não coloquei, mas vamos aqui para o último selecionado por mim, é o tema 1311. A tese fala: o curso do prazo prescricional da obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública não é suspenso durante o cumprimento da obrigação de implantar em folha de pagamento imposta na mesma sentença. Pessoal, nesse tema, o STJ decidiu que o prazo prescricional para cobrança de valores devidos pela Fazenda Pública, ele não vai se suspender apenas pelo motivo de a sentença também ter consignado a determinação da obrigação de implantar benefício ou verba em folha de pagamento. Nesse julgado, foi reconhecido que as duas obrigações, ou seja, a obrigação de implantar em folha, que é uma obrigação de fazer, e a obrigação de pagar valores atrasados, que é uma obrigação de pagar a quantia certa, podem se influenciar, porque o cálculo das parcelas vencidas é usado tanto para o pagamento retroativo quanto para definir o valor a ser incluído em folha. Contudo, elas possuem uma autonomia suficiente para que o prazo prescricional da obrigação de pagar siga correndo de forma normal. Então, segundo o STJ, se o credor ele demorar para iniciar a liquidação ou o cumprimento de sentença referente ao pagamento, o prazo de 5 anos previsto, adivinha onde? No Decreto 20.910 de 1932, vai continuar a correr mesmo que a implantação em folha ainda não tenha ocorrido. Pois bem, encerramos aqui o nosso panorama pelos julgados vinculantes do STJ no primeiro semestre de 2025. Muito obrigado pela companhia. Se esse episódio foi útil, já siga o Defensor Areia aqui no seu agregador de podcast, compartilhem com seus colegas, deixem sua avaliação, comentário e até o próximo episódio. Este foi um episódio da segunda temporada do Defensor Arei. Se esse conteúdo te agradou, siga no Spotify, compartilhe com seus amigos e avalie com 5 estrelas. Até a próxima semana.